Sejam bem-vindos ao nosso Pitacos Podcast. Eu sou a Cher e do you believe que eu não falo inglês? Que abuso! Como assim uma professora de francês que não fala inglês? E ao meu lado eu tenho o nosso teacher, o Logan. Por favor, Logan, te apresenta. Quem é você? Quem é você na noite de Paris? Olá, eu sou o Logan, sou aquele que faz sucesso internacional. Eu acho que todas as línguas importam, mas o português importa mais. Só ouço verdades nesse podcast. Só verdade. Para mim não existe língua mais bonita do que a língua portuguesa. Nem, portanto, mais importante. Hoje a gente está falando um pouquinho aqui sobre a jornada do herói de aprender uma língua estrangeira. Tu já ouviu falar na jornada do herói? Sim, eu sei o que é a jornada do herói, mas a gente vai usar a jornada do herói para falar de idiomas? A gente vai usar hoje a jornada do herói para falar sobre como tu que está aí do outro lado, ouvindo esse podcast, pode aprender. E, obviamente, vamos puxar a sardinha para o nosso lado, falando sobre inglês, no caso do Logan, como ele aprendeu e como ele é capaz de ensinar hoje. E também eu com o francês, né? Porque vocês sabem que a pessoa que vos fala aqui é professorinha, professora de francês, mas não fala inglês, como já dei spoiler. E o Logan, ao que eu sei, ainda não está falando francês, né, Logan? Mas fala inglês. Ainda não. Estamos na meta. Tá no plano, tá no plano. Para tratar um pouquinho sobre a jornada do herói, eu trago para vocês hoje como que ela funciona e quais são os passos que a gente passou nessa jornada do herói para poder hoje falar as respectivas línguas estrangeiras, as quais gostamos e nos identificamos bastante. Bom, para começar, quem conhece a jornada do herói sabe que quando a gente começa, a gente está falando de uma pessoa comum, de um lugar comum, de qualquer situação onde acontece uma identificação imediata de quem fala. Por exemplo, eu era uma pessoa no sul do Rio Grande do Sul, como você já sabe, todos os episódios eu falo isso e sempre falarei, aceitem. Orgulho da minha terra. E aí, o que acontece? Eu era uma menina lá no Rio Grande do Sul, saindo do ensino médio, que não falava nenhuma outra língua estrangeira, que teve aula em escola pública. Ou seja, eu posso me identificar com várias e várias outras meninas pelo Brasil, talvez pelo mundo afora. É uma história ocidental super comum. Quando eu falo um pouquinho sobre esse mundo comum, que é assim que a gente chama a primeira parte da jornada do herói, eu falo um pouquinho dessa pessoa que não sabia falar língua estrangeira, que achava assim que conhecia um pouco do inglês ali, o verbo to be clássico da escola. Eu saí do ensino médio dessa maneira, sem saber falar nenhuma língua estrangeira. Foi a mesma coisa contigo, Logan? Como que tu aprendeu esse inglês? Como foi o Logan pré-inglês? Bom, quando eu era aquele ninguém, né, o no one da jornada do herói, eu, assim, era uma criança que sempre gostei de ler, sempre gostei de escrever. Eu era aquela criancinha que tinha um dicionário pequenininho Aurélio, aqueles mini dicionários, estava na palma da mão e ficava assim folheando o dicionário, procurando palavras que eu não conhecia e escrever. Eu tinha um caderninho que eu escrevia as palavras que eu não conhecia cada vez que eu abria o dicionário para me divertir, porque eu era esta criança. E eu, quando tinha, sei lá, 7, 8 anos, fui matriculado pelos meus pais no curso de inglês, junto com os meus irmãos. Fiz esse curso de inglês todo, durou, sei lá, 3, 4 anos, não me lembro agora. Mas era um curso de inglês para crianças, então não aprendi todo o vocabulário, não aprendi toda a gramática, eu imagino, né, não sei. E ficou por aí. Só que eu sempre tive contato com inglês desde pequeno. Fui privilegiado de ter estudado em escola particular até o meu 8º ano do ensino fundamental 2, né, que hoje vai até o 9º ano. E sempre tive esse contato de inglês no colégio, mas a gente sabe que o inglês do colégio é verbo to be, frutas, cores, e acaba aí, né? Não passa muita coisa disso. E o que eu aprendi de inglês realmente foi quando eu estudei nessa escola de idiomas, quando eu era criança, bem novo. E depois eu iniciei um outro curso de inglês, já adolescente. Foi um curso completo, durou 4 anos, foi feito no Cefet, lá em Manaus. Para quem não sabe o que é Cefet, é o antigo IF. Você conhece o que é o IF? Federal. Instituto Federal, né, do seu estado. Aqui no Paraná tem o IFPR, lá no Amazonas era o IFAM, só que na minha época era o Cefet AM. E eu fiz o curso de inglês lá. E esse deu um pontapé para que eu voltasse a estudar inglês, para que eu me percebesse capaz de aprender inglês, porque até antes disso eu pensava, é uma coisa inacessível, uma coisa muito distante, nunca vou conseguir. Imagina, eu nem nasci no país que fala inglês, vou falar inglês? Meu pensamento de adolescente, antes de fazer esse segundo curso de idiomas, até que eu percebi que eu era capaz, eu podia aprender. E hoje estou aqui fazendo sucesso, eu dou até aula de inglês. E foi assim que eu comecei minha jornada do herói, Cher. Maravilhoso, maravilhoso. O que vocês conseguem observar? Que tanto a minha história quanto a história do Logan são capazes de serem identificadas com a história de qualquer jovem latino-americano sem dinheiro no banco.
para vocês se identificarem, vocês que talvez sejam adolescentes ou talvez sejam até pessoas mais velhas do que isso, que possam aprender uma língua estrangeira. A gente nunca tem idade para aprender, né? Qualquer momento é possível aprender, principalmente língua estrangeira, e ajuda a questão do cérebro, também a questão de você se lembrar das coisas. Estudos mostram que várias pessoas que conseguem falar outras línguas têm uma probabilidade muito baixa de terem doenças neurológicas, e isso é incrível. É simplesmente você tentar aprender uma outra língua já pode te ajudar a não ter qualquer tipo de problema com a sua memória, com o seu cérebro. Ajuda bastante. No segundo ali, o que a gente fala? Jornada do herói, eu não comentei, mas ela exige da gente 12 passos. Então, o primeiro passo é essa identificação, esse mundo comum. Você tá lá, sem fazer nada, e aí você vem pro segundo, que é o quê? Quando eu falo de desafio. Chama-se o chamado aventura. Quando que tu percebeu, Logan, quando que pra ti o inglês, ele se tornou um passo fundamental? Ou quando que foi uma necessidade pra ti? Tu chegou pros teus pais e pediu pra fazer inglês, eles te colocaram no inglês? Como funcionou isso? Como foi esse processo pra ti? O primeiro curso que eu fiz quando era bem jovenzinho, sério, eu devia ter, sei lá, 8 anos, 7 anos. Não, né? Uma criança não tem consciência do mundo, não se entende por gente, nem nada do tipo. Eu fui jogado no curso de inglês. Agora, o segundo curso de inglês, né, que eu já era adolescente, pré-adolescente, eu pedi para me matricular no inglês. Eu falei que eu queria estudar porque eu gostava. No colégio, as minhas disciplinas favoritas sempre foram inglês e português. Mais português que inglês, porque, né, português você entende tudo, então, né, era mais favorita. E eu pedi para me matricular nesse segundo curso de inglês. E adorei, gostei muito. E durante o curso, que era um curso para adultos, eu era um dos mais novos. Teve até lá mais 3 ou 4 adolescentes, as outras pessoas eram adultos. Então o professor tratava a gente como adultos, falava do ambiente de trabalho, falava do quanto o inglês era importante, do quanto o inglês podia mudar a sua vida e fazer, sei lá, você viajar e sair de Manaus e trabalhar em qualquer lugar do mundo que você quisesse. E isso abriu a minha mente para a possibilidade de, uau, o inglês pode mudar a minha vida. Eu posso fazer o que eu quiser praticamente. Se eu tiver o inglês, eu posso trabalhar em qualquer área, posso morar em qualquer país. Na minha mente, de adolescente, era isso. Eu tenho essa lembrança de dar atenção para o inglês, para estudar de verdade, com essa possibilidade de não ter limites para o que eu quisesse fazer no meu futuro. Eu acho que essa foi a minha chamada à aventura. Muito bom, muito bom, muito bom. É engraçado que, no meu caso, a chamada de aventura foi basicamente um professor, né? Eu tinha um professor maravilhoso de língua portuguesa também, no cursinho já, para vestibular, por motivos de escola pública no Brasil, né, gente? Não é fácil. Quando eu fiz, eu tinha um professor de português chamado Tramazoli, que ele era incrível. Toda a minha geração, toda a minha cidade sabe quem é. Todo mundo sabe o domínio, a clareza e a facilidade com que ele tem com a língua portuguesa, né? Que ele demonstra, né? É realmente um mestre. E ele entrou na sala de aula falando em francês. E ele começou a gritar, porque tinha um jogo com a França e tudo mais. E o Zinedine Zidane, na época, pra vocês verem a idade da pessoa, né? Na época, tava fazendo lá alguma coisa que eu não sei exatamente o que é mais, não lembro mais. E ele entrou falando francês. E eu achei aquilo, assim, fenomenal, maravilhoso. Eu pensei, meu Deus, que chique. Eu vi o mundo, né? Eu vi o mundo pensando, nossa, língua francesa, socorro, é muito chique. Eu preciso fazer um negócio tão elegante assim, porque afinal de contas eu sou uma pessoa intelectual, de acordo com o que eu pensava lá, né? E aí, como eu me achava uma pessoa muito intelectual, eu pensava, é fundamental que eu fale francês. Então, o meu chamado à aventura veio, essa busca do desafio veio através desse professor, que era maravilhoso e que eu acho que ele nem fala a menor ideia. Foi ele o ponto principal para eu escolher a língua francesa. E aí, ele falando francês, eu pensei, pronto, você é uma professora incrível como ele é, porque ele fala francês e eu também serei, né? O que tu acha disso, Logan? Nossa, eu acho isso maravilhoso, professores inspiradores, né? Então quer dizer que antes desse professor chegar na sala de aula falando francês, você nunca tinha parado para pensar, quero aprender francês? Nunca? Ah, sim, já tinha parado para pensar, mas é aquela coisa, né? Eu nunca tinha visto uma pessoa ao meu redor que falasse francês. Eu nunca tinha visto a possibilidade de fazer língua francesa, ter uma aula particular sobre isso. Não tinha o menor conhecimento. Eu só sabia que tinha na minha escola, antes de eu entrar no ensino médio, tinha o francês, aí as pessoas falavam que era difícil. E como eu já vinha do inglês, eu digo, vou fazer inglês. Meus amigos estavam no inglês, então fazer inglês. Era uma coisa muito distante, assim, da gente. Era muito longe. E é engraçado porque quando a gente para pra pensar, não era, né? A minha universidade tem francês há 50 anos. Então, não era uma coisa longe. Que interessante de ouvir. Tava próximo, mas você não sabia que estava próximo, né? E por falar em proximidade, a gente está aqui no Brasil, cercado por países que falam espanhol, e nenhum de nós, aqui relatando, enquanto adolescentes, crianças, pensamos em fazer espanhol. Olha que situação louca. Lá no Amazonas, por exemplo,
exemplo, as escolas públicas, elas não têm espanhol como segundo idioma, tem o inglês. No Rio Grande do Sul tinha espanhol para aprender nas escolas públicas ou era só inglês? Não, todas as escolas têm a opção, tu pode fazer. Quer dizer, agora isso mudou um pouco, né? Eu acredito, eu preciso verificar, mas eu acredito que seja lei nacional de ter as duas línguas, né? Que tu pode escolher ou tu faz as duas línguas. Mas como eu vivia numa região de fronteira, então é muito comum tu ter o contato com o espanhol. E pergunta se você fala alguma coisa em espanhol. Você fala nada, Nem absolutamente um nada. pouquinho? Nem um pouquinho, nem despacito. Olha só que coisa, a gente tem essa proximidade tão grande, né, com o espanhol Sim. aqui, geograficamente falando, mas nos é tão distante porque eu imagino que é pelo fato de não chegar até nós que eu falo brasileiros comuns, muita cultura em espanhol, né? Tipo, não chega muitos livros, muitos filmes, muitas séries, não chega muitas produções artísticas em geral em espanhol. Agora, em inglês, nós somos bombardeados, nem que a gente não quisesse, a gente sabe falar uma palavra ou outra em inglês, não é? Sim. Eu acredito que seja também por questões históricas, né? A gente vê muito o inglês como o sucesso, né? É a língua do sucesso. É a língua que você quer ir para qualquer lugar, tu vai conseguir te comunicar, embora a gente sabe que não seja bem verdade isso, Não, mas, é. né? Mas assim, tu tem essa ideia de que o inglês é imprescindível. E o espanhol é como se fosse uma língua menor, assim, é uma língua que quem fala é tão pobre quanto nós. Então, é muito desprezado, o que é completamente ridículo, porque o país do espanhol é a Espanha, né? Que é um país É. super rico, né? Mas a gente tem essa conexão de que os vizinhos aqui do lado falam espanhol, então eles são tão pobres quanto nós. Então, isso deve ser ridículo. Quem é que fala em inglês, né? Os americanos, que são ricos. Então, inconscientemente, é isso que a gente coloca na nossa cabeça, é isso que as pessoas escutam, é isso que as pessoas entendem, embora nada disso seja verdade. Mas é histórico. Eu acho que é muito mais histórico do que dificuldades para aprender a língua ou qualquer coisa assim. Eu concordo também, eu acredito que seja mais por esse viés histórico. É uma questão materialística, é uma questão sociológica, porque a gente é bombardeado com essas produções culturais em língua inglesa por conta de uma questão de neocolonialismo, por conta de uma questão de Uhum. imperialismo. Um assunto da sociologia que não nos cabe tratar aqui nesse episódio, mas quem sabe a gente faça um episódio futuro sobre isso, né? Não é Mas mesmo? fica a dica, se você quiser aprender espanhol, é muito próximo do português, é bem fácil de aprender, é mais próximo que o inglês, fica a dica. Fato, fato, fato. Então, gente, e para continuar aqui os nossos passos, então vamos para o terceiro. Esse terceiro, pelo que eu conheço do Logan, ele não deve ter passado assim com muito problema, né? Deve ter acontecido alguma coisa para que faça referência a esse passo, mas que é tão simples que ele nem lembra. Mas eu lembro muito bem do meu. Se chama a recusa do chamado, que é o quê? Eu estou no meu centro de conforto, né? Aqui na minha segurança, em todo o processo onde eu me sinto bem. O que que acontece? Você está aprendendo uma língua estrangeira, você está aprendendo de um jeito no qual você precisa rever tudo, precisa começar lá do alfabeto para começar a aprender uma língua estrangeira. Você precisa observar todas as situações que são passadas para chegar num nível de língua próximo ao de uma criança. Tu já passou há muito tempo, a menos que tu seja uma criança também, né? Mas aí sendo uma criança tu não sei. Esse desconforto que causa, essa insegurança, atrapalha muito a aprendizagem de muita gente. Quando você começa a aprender francês, existe um fonema que tu precisa fazer uma boca de O e sair o som da letra E. Então tem muita gente que, nossa, isso é me tirar fora da minha zona de conforto. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer bico para falar francês. Amigos, tu vai aprender francês? Aceita, o bico é essencial. O bico é parte importante, integrante, referente à língua francesa. Então você vai fazer bico, senão você não tá falando francês, entendeu? E isso atrapalha o aprendizado das pessoas em geral. Qual foi a tua parte de desconforto barra insegurança que tu teve nesta jornada do herói, neste momento da jornada do herói? Logo? Olha, para aprender inglês, não teve nenhuma situação que eu fizesse bico. Ai, não gostei. Não, não teve, eu não Fiz me bico. lembro agora. Não me recordo agora. Em relação aos fonemas, que você deu um exemplo, deixa eu me ver. Uhum. O inglês tem o fonema do TH, que é um fonema que não existe no português. Você tem É o que capiroto. colocar a língua atrás dos dentes da carda superior, soprar, abrir a boca para os lados e depois falar o próximo fonema, que é o próximo som que vem depois do TH. Tem dois sons básicos do TH, tem as exceções. Aí a pessoa vai aprender inglês, né, e fica louca na pronúncia. Nossa, eu quero soar igual uma britânica. Nossa, eu quero soar igual uma estadunidense. Não, gente, todo mundo tem sotaque, todo mundo soa diferente. Dentro do Reino Unido existem milhões de sotaques, dentro do Canadá, dos Estados Unidos, da Austrália e dos outros países que falam inglês, existem milhões de sotaques. Aqui no Brasil também
gente tem, né? Cenas de sotaques, gente. São muitos, então aceite. E você não precisa falar exatamente como as pessoas do idioma nativo falam. Você pode falar aproximado, a função da linguagem é fazer se entender, é fazer se comunicar. Se você está comunicando, você está atingindo a função social da linguagem, está tudo certo. Falando nisso, eu não tive, respondendo a sua pergunta, chefe, eu não tive nenhum struggle, nenhuma batalha para vencer, para avançar e dizer estou aprendendo, ou gosto de aprender, ou estou começando a aprender o inglês. Para mim foi muito simples, foi muito natural, assim. Foi bem legal. Eu me diverti porque eu gostava, né? Eu sempre gostei de idiomas, sempre gostei de estudar. E importante, eu sempre gostei de desafios. E para mim o inglês era um desafio pessoal. Ninguém me impôs. Eu que impus a mim mesmo e disse, vou aprender essa bagaça. E deu certo. Entendo perfeitamente. Em relação ao francês, eu não senti também isso, né? Eu tive isso em relação à faculdade no geral, porque eu não queria muito fazer a faculdade, não queria muito terminar a faculdade, não era o meu objetivo na época. Mas em relação ao francês, eu sempre achei agradável de aprender. É engraçado porque eu achava que nunca seria professora, mas que em qualquer situação o francês ele me seguiria. É uma relação estranha, né? Tu sabia disso, Logan? Nossa, que interessante. Você não querer ser professora, mas tu queria o francês. Por isso que você foi fazer letras francesas, é isso? Confere? Exatamente. Aquela, né? Eu só quero a melhor parte, tá? Eu vou fazer letras francesas porque eu quero falar francês, mas eu não quero ensinar, não, tá? Eu quero só o francês pra mim. Foi isso? Exatamente. Não, e eu não quero aprender o francês, né? Eu quero aprender um francês tão bem quanto um professor. Observe. Ah, você queria o nível hard. É um nível de autoestima, assim, muito elevado, né? Na época intelectual. Eu falei pra vocês. A questão intelectual era muito forte. Eu queria uma coisa, um nível superior, assim. Eu não quero aprender por que eu falo o verbo être, por exemplo, que é o to be do francês, né? Eu quero saber que o verbo être, ele tem um acento circunflexo, e aquele acento circunflexo representa lá do latim que vem, que é um S, que é o verbo estar. Então, être tem tudo a ver. Eu gosto dessa conexão, entendeu? E isso é uma coisa que só ser um professor me proporcionaria. Então, o que eu pensei? Vou fazer letras, porque eu quero aprender muito mais do que falar. Eu quero tudo. Tá certo. Bem Muito modesta, bem. porque somos destas. É, nossa, modestíssima. Ironia total, né? Uau. E deixa Muito eu te bom. perguntar, Checo, quando você entrou na universidade, você sabia alguma coisa do francês? Ou tinha feito algum curso assim de idiomas? Você estudava por conta própria? Ou você foi aprender francês quando chegou na universidade? Não, eu aprendi francês na universidade, na FURG, lá, na Universidade do Meu Coração, né? A tua UFPR é a minha FURG, né? Ah, tá. Agora eu entendi. Esse sentido de pertencimento, de ser uma universidade incrível, maravilhosa, e ter tudo. Enfim, eu aprendi dentro da universidade, eu cheguei lá sem saber falar abajur, que é uma palavra francesa. Melhor exemplo, né? E aí eu aprendi a falar tudo com os meus professores lá. E isso é uma coisa comum nas letras em relação a línguas que não são o inglês, outras línguas que não o inglês. Quando eu tentei fazer letras em inglês, eu percebi que o pessoal já falava inglês, ou que já tinha um contato assim considerável com o inglês. Mas o francês não, no francês é muito raro, e até existe alguém que já fala, que já conhece um pouco, mas é muito difícil, muito difícil. 99% das pessoas que entram não sabem falar o salut. Para continuar, então a gente tem o passo 4 da jornada do herói, que é o quê? Eu chamo ele carinhosamente de empurrão. O que é esse empurrão? Também conhecido como o encontro com o mentor. A gente tem sempre alguém que a gente se espelha, que a gente olha para aquela pessoa ou para aquelas pessoas e a gente se identifica e gostaria de ser. Eu posso dizer que o professor Tramanzoli, lá no começo, ele foi uma espécie de mentor, mas ele não sabia disso. E teoricamente, para ele ser o meu mentor, ele precisava saber. Isso é uma parte importante. Quem tu considera que seja o teu mentor dentro da aprendizagem do inglês? Pergunta difícil, pergunta capciosa. Estou tentando Capcioso. lembrar aqui quem foi o meu mentor, minha mentora. Lembrando agora desse segundo curso de idiomas que eu falei para vocês que eu fiz no Cefet, lá no Amazonas, eu lembro que a coordenadora do curso, ela era irmã do professor que me deu aula, porque foi o mesmo professor, todos os níveis, que foi uma coisa muito boa, porque você cria empatia com o professor, você vai à aula porque você já conhece o professor, é muito mais fácil do que trocar cada livro, cada ano trocar de professor. E ela era irmã dele, coordenadora do curso, muito mais experiente que ele, dava aula muito mais anos, obviamente, né, coordenadora. Nas poucas vezes em que ele precisou
precisou se ausentar da sala de aula, ela que foi substituí-lo. Ela era uma professora, assim, maravilhosa. Eu acho que eu nunca assisti uma aula de inglês tão boa na minha vida quanto a aula dessa mulher. E eu não lembro o nome dela. Ai, que absurdo. Mas, Eita! assim, não lembro o nome. Mas era uma professora, assim, maravilhosa. Ela falava o inglês com o sotaque dela. Eu não lembro de que estado do país que ela era. Pelo sotaque, não era lá de Manaus. Era uma coisa tão linda, tão gostosa de ouvir. E ela falava de um jeito que, para mim, na época que eu estava estudando, lá lutando com a gramática, tentando fazer tudo perfeitinho, decorar todas as regras. Ela falava assim de um jeito, é tão fácil. Soava, né, ser muito fácil do jeito que ela falava. Eu falei, nossa, se ela consegue falar fácil desse jeito, é óbvio que eu vou conseguir. Eu tô aqui me esforçando, estudando, fazendo um curso, é o segundo curso que eu tô fazendo na minha vida. Não tem como eu não conseguir. E sempre que eu encontrava com ela no corredor assim da escola, ou entrando ou saindo lá da escola, eu fazia questão de até onde ela estava, dizia oi, dizia olá, bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer coisa. Falava alguma coisa só pra falar inglês, só pra ouvir ela falar inglês. De tão legal que era ouvir ela falar. Ela era uma pessoa que na época eu me espelhava, eu falava, ó, vou fazer esse curso, vou falar tão bem quanto ela, ou vou ser uma pessoa que esteja fluente ao ponto de conseguir conversar com a professora e não ter que usar nenhuma palavra em português, né? Porque assim, encontrando no corredor, você quer falar alguma coisa aleatória, cadê a palavra? Não vem? Aí você fala uma frase com 2, 3 palavras no meio, afinal você tá fazendo um curso ainda. E ela foi, tá aí, olha. Eu acho que eu poderia dizer que foi a pessoa com quem eu tive essa inspiração, não foi a mentora porque ela não me deu mentoria, né? Não foi minha professora de fato de direito, mas ela me inspirou e fez com que eu me esforçasse muito mais para aprender. Aí, foi ela, a professora cujo nome eu não me lembro. Quando eu entrei no curso de letras na FURG, foi no ano de 2007, quando eu entrei real oficial, né? Eu fiz o vestibular, eu não tinha nem ainda. E aí eu fui apresentada para o francês pela professora Marisa Zanini, que hoje ela trabalha quer dizer, eu acho que ela trabalha ainda na UFEL, né? Que ela mudou de Rio Grande para Pelotas. E ela era absolutamente fantástica, maravilhosa. E junto com a professora Normélia Parisi, que quem conhece sabe que é uma figura, né? Incrível também, assim, com quem eu tive aula de literatura francesa também, que foi muito importante na formação, que ela falava muito, muito sobre o Haiti, né? Ela teve a formação dela uma parte no Haiti. Então a gente tinha esse contato com o Haiti através dela, né? Por meio dela. Em 2009, quando eu voltei para o curso de letras, porque eu falei para vocês, mas eu saí do curso de letras na mesma, porque eu não queria, né? Eu não queria ser professora. Aí corta para 10 anos depois, nós aqui dando aula. Quando eu voltei para o curso de letras, outras professoras entraram, foram a Kelly Duarte, que é fenomenal, que é a pessoa que me guiou pela parte toda da literatura. Eu tenho uma formação muito voltada para a literatura, e ela que me mostrou a teoria, que eu trabalhei durante muitos anos, e enfim, é uma professora incrível, e mostrava pra gente como que alguém tão jovem, na época ela tinha um pouco mais de 30 anos, e ela já era uma professora doutora dentro de uma universidade federal, alguém tão jovem, tão brilhante, e ela era a nossa inspiração, assim, ela era o que todas nós ali dentro do curso de letras queríamos ser. Maravilhosa, encantadora e incrível até hoje, uma carreira brilhante. E por último, a nossa Madame Misiac, né, que era quem fez francês sabe, todo mundo chama ela assim, né, que é a professora Eliane Misiac, que me ensinou tantas coisas de francês que hoje eu faço a mesma coisa para os alunos, assim. Muitas das falas que eu ouvia dela, eu pratico com os alunos. É muito engraçado que a gente falava, nossa, olha, a Madame Misiac, ela é de Porto Alegre, né, ela é de Porto Alegre. Ah, ela fala dessa maneira, ela fala isso, ela usa aquilo, e eu uso exatamente igual hoje com os alunos. Então, são as 4 mulheres que fizeram a minha formação em francês ser incrível, assim, porque a minha universidade é incrível, o curso de letras dentro da FURG é fenomenal, tanto que é o melhor curso de letras em inglês do Brasil. Ele foi várias e várias vezes colocado com isso, e o francês também é excelente. Então, são pessoas que eu considero todas como mentoras, cada uma a seu modo. Claro que eu tô falando aqui só pontualmente do francês, tiveram outros professores, mas eu considero como essas 4 mulheres as mentoras, né, as rainhas do francês. Ai, Sensacional. são maravilhosas, maravilhosas. E aí, com isso, seguimos para o passo 5, que é a primeira treta, né? A primeira dificuldade que nós temos ali, que se chama a travessia do primeiro limiar. O que que isso quer nos dizer? Fala do desconhecido, que a gente chegou a um ponto que agora alguma coisa dentro dessa língua estrangeira, né, vai nos fazer passar por um ponto que é complicado. O que que tu pode me dizer sobre isso, Logan? Olha, o meu ponto complicado
marcado, eu até tenho aqui, você tá falando assim do limiar, eu pensei, nossa, qual foi o limiar? Na hora apareceu aqui na minha mente. O meu limiar era entender que os cantores, o que as cantoras falavam nas músicas. Esse era o meu limiar. Eu ficava abismado como eu leio, eu escrevo, eu entendo o professor falar na sala, óbvio, o professor ele tá explicando, ele fala devagar, mas como assim eu não tenho a capacidade de entender o que estão cantando nas músicas? Eu ficava assim chocado comigo mesmo, com a minha falta de habilidade de entender. E eu acho que esse foi o meu limiar. Eu me esforcei muito em pouco tempo para que eu pudesse entender. E eu lembro que, acho que foi um ano, que o ano de 2000... Ai, não vou falar agora, né? Não vou lembrar também, né? Vou fingir que eu não vou lembrar o ano, mas foi algo do Aham. tipo final do ensino fundamental para o início médio. Teve uma época assim que eu lembro que eu fiquei estudando muito as músicas em inglês, as músicas que eu gostava. Estudava música da Shakira, estudava música da Beyoncé. Na época ainda era Destiny's Child, estudava música de quem mais? Ai, não lembro agora, enfim, das cantoras pop famosas. E traduzia e tentava cantar igual para falar rápido, né? Porque na música fala rápido, para ver se eu me ouvia e me entendia. Detalhe, na época, olha só, a idade da pessoa bate agora, grita. Quem é da nossa geração, minha e da Cher, quem já chegou no 3.0, sabe que antigamente existia uma coisa chamada banca de revistas. A banca de revistas vendia umas revistas de música que custava R$ 1, 90 centavos, era uma coisa bem baratinha, impressa num papel bem fino, e vinha só letra de música, não vinha mais nada. A capa da revista era alguma cantora famosa, né, da época, e dentro eram 15, 20 páginas de letra de música, cada página era uma letra com a tradução do lado, e só músicas do inglês. Eu lembro que eu comprava essas revistas, né, super baratinhas, de R$ 1 e estudava. Ficava assim 2 meses, 3 meses com a mesma revistinha, procurando a letra e pegando um dicionário de papel para ver se aquela tradução estava certa ou se eu conseguia fazer uma versão melhor. Aí levava pro professor lá da escola de inglês para ver se era aquilo mesmo. Aí dava umas dicas de como pronunciar tal coisa. Foi aí, traduzindo música, checando a tradução. Olha, eu me senti o revisor do tradutor da revistinha de música, né? Checando a tradução alheia, que eu fui conseguir passar esse primeiro limiar, esse primeiro desafio que para mim foi o mega desafio, que era entender o que estava sendo dito na música. Eu pegava assim palavras espaçadas ou o refrão, mas a mensagem eu não sabia do que a música se tratava, gente. Como assim? Eu achava muito absurdo não conseguir entender isso. E eu me esforcei e consegui. Esse foi o meu primeiro grande desafio. E contigo, Chia, qual foi o teu primeiro limiar no francês? Que depoimento interessante, porque eu senti a mesma coisa, mas com as séries ou filmes, ou enfim, eu senti a mesma dificuldade, e eu acho que esse é o ponto em que tu sai exatamente do nível intermediário e tu pode chegar no nível avançado de qualquer língua, que é quando tu consegue ouvir a música, entender? Quando tu consegue ver uma série, um filme ou qualquer situação e entender. Nos nossos casos particulares, eu sempre digo pro Logan que eu preciso aprender o inglês para eu poder ver RuPaul sem precisar usar legenda. Esse é o meu objetivo maior, supremo, com a língua inglesa. Por quê? Porque se o RuPaul fosse em francês, isso seria mais fácil, infinitamente mais fácil. Para mim era possível. Agora com o inglês, não é, gente. Meu nível de inglês é básico e olhe lá. Ainda não é possível, mas em breve Ainda. será. Há de ser. Será? Há de ser. Esse é o primeiro limiar, assim, que parece importante. E os alunos sempre perguntam como que eu faço para sair do intermediário? Porque o intermediário, em qualquer língua, ele é aquele momento que tu te acomoda, tu te sente confortável nele. Por quê? Porque tu já fala a língua, vou botar aqui o francês, mas a língua que for, tu já consegue te comunicar, tu já consegue entender as pessoas que elas falam num senso geral, mas que tu te acostuma, tu não consegue evoluir um pouco mais porque eu já sei um pouco, então já é suficiente. E aí, o que que acontece? Para tu passar para esse nível do intermediário para o avançado, precisa fazer é justamente isso, estudar as letras de música. Ou então as séries, gente, hoje com Netflix, vocês têm extensões aí do Netflix, do Google, para poder usar em língua estrangeira, extensões lá do Google, bonitinho, para poder estudar em língua estrangeira e ajudar vocês, né? Na nossa época, como o Logan disse, a gente não tinha isso, né? Era tudo trabalhado no livro ali, fosse numa revistinha, numa fita cassete, Nossa, no nem me CD. fale de fita cassete. Deixa eu contar uma história aqui da fita cassete, você falou. Nossa, olha só, gente, eu tinha. Dá vergonha de falar isso. Eu tinha um gravadorzinho mesmo, tipo, menor que um celular hoje, com fita cassete. Só que não era fita cassete tamanho normal. Pra quem não sabe o que é fita cassete, é uma fita onde a gente ouvia música, antes de existir o CD. Só que tinha a mini fita cassete, que era exatamente a metade do tamanho. Você lembra, Xé, da mini fita cassete? Eu lembro. Pois é. Assim como teve a época do mini disco de vinil, porque a Xuxa lançava as músicas dela no mini disco de vinil. O compacto, o compacto. Já viu o compacto? Sim. Eita, que a Ai, idade grita. Então,
Eu tinha um gravadorzinho desse pequeno, que eu não sei de como apareceu lá em casa, não sei se era do meu pai, da minha mãe, não sei de quem que era, mas tinha um gravadorzinho de mão, que era para realmente gravar conversas, para gravar áudio, e tinha duas fitinhas, e eu usava aquelas fitas para me gravar lendo o livro de inglês, ou lendo a letra da música, falando qualquer coisa que fosse em inglês, para depois me ouvir e ver se eu conseguia entender e me traduzir. Basicamente eu fazia isso. Eu lia a letra da música num dia e deixava lá gravado. Eu não me ouvia. No dia seguinte, ou 2 dias, 3 dias depois, eu me ouvia e dava o play, né? Dava o pause e ia anotando cada frase que eu falava. Tentava traduzir para ver se eu entendia o que eu falava. Eu escrevia no papel, depois pegava o dicionário e ia traduzir aquilo lá. E isso foi uma coisa assim que me ajudou bastante. A gente pensa, nossa, é tão bobo você se ouvir, a sua própria voz gravada para se traduzir. Nossa, que estranho. Gente, isso ajuda tanto. Dá uma dica para vocês aqui que serve para qualquer idioma. Nossa, minha voz até mudou aqui, olha. Voz de coisa séria. Se você não consegue pronunciar uma palavra, é porque você ainda não consegue ouvi-la, você não consegue captá-la. Porque a partir do momento que você pronuncia uma palavra corretamente, que você tem consciência de como pronunciar aquela palavra, qualquer momento que você ouvir a palavra, você vai reconhecer. Não importa o sotaque, não importa se a pessoa falou rápido, devagar, se foi uma música, se foi alguém falando para você ao vivo na sua frente, você vai captar a palavra. Então fica a dica. Se alguém falou alguma palavra para você, nossa, nunca ouvi essa palavra, não entendo. Pergunta, se você puder, né, descobrir a palavra, descubra, anote. Depois faça frases com essa palavra. Fique falando. No momento que você conseguir pronunciar a palavra, você vai conseguir ouvir. Porque uma coisa funciona junto com a outra. Tá? Isso é muito sério. Eu sempre falava isso para os meus alunos, né? Falo isso para os meus alunos. Se você não sabe pronunciar, é porque você não sabe ouvir. Se você não sabe ouvir, é porque você não sabe pronunciar. Uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Ok? Ok. Agora, voltando para a voz, né? Bem divertida. Então, eu usava esse gravador, gente, todo dia. Eu usei tanto essas fitinhas, eram 2 fitas. A primeira, ela quebrou, ela não gravava mais, porque era gravava e gravava por cima, e ouvia, e cada vez que você vai ouvindo, era uma fita magnética, né? Fita cassete. A fita vai passando e vai gastando, tem uma hora que ela rasga. Eu nem sabia que isso acontecia. A fita rasgou, tive que usar outra. Ainda bem que eu tinha outra. É, aconteceu isso. Mas deu certo. Gente, para vocês que não sabem o que é uma fita cassete, vocês joguem no Google que vocês vão descobrir, tá? É uma coisa lá de 1914 a.C. É por aí, nessa época. É, nessa época aí da nossa adolescência. É. É realmente ainda é mais velha ainda do que a nossa adolescência, né? Porque na nossa adolescência já tinha o CD que era mais popular, mas na nossa infância era bem popular, né? A fita cassete. Bom, mas é isso. Quando a gente fala dos limiares e dos desconhecidos. E agora vem a parte que eu gosto mais, que são que as provas, os aliados e os inimigos. Quais são as parcerias e as dificuldades que tu encontrou no aprendizado do inglês para poder entender? Um adendo. Eu queria falar que estamos falando aqui especificamente sobre línguas estrangeiras. Mas tu pode inserir isso em qualquer situação. Pode colocar isso, por exemplo, para começar uma nova universidade, né? Uma nova faculdade. Pode colocar isso para começar um novo assunto na tua vida. Não precisa ser sobre língua estrangeira, tá, gente? A gente está dando aqui as nossas dicas para aprender alguma coisa nova. Não precisa necessariamente ser uma língua estrangeira. Mas, se for uma língua estrangeira, estamos disponíveis para isso. Então, Logan, me conta. Quais são as tuas parcerias e as tuas dificuldades no contexto aprender inglês? Eu diria que as minhas dificuldades foram os meus próprios inseguranças em querer ser perfeito e querer sempre fazer tudo muito certinho e aprender rápido e estar fluente, aquela coisa, aquela ânsia, ai, eu preciso falar inglês. Mentira, era um adolescente, eu ia usar o inglês pra quê, gente? Pra nada. Pra cantar música em inglês no meu quarto pra ninguém me ouvir? Era pra isso que eu ia usar. Mas eu queria, né? Mas eu acho que as minhas dificuldades, eu já falei, mas as coisas que me puxaram pra baixo, daria pra responder a sua pergunta, seria, eu acho que aquela vontade, que eu acho que isso é uma coisa que tá no brasileiro, eu acho, não sei, não tive muito contato com pessoas de outras nacionalidades para dizer, mas eu acho que é muito intrínseco ao brasileiro pensar que temos que falar o idioma que está aprendendo estrangeiro, tal qual um nativo, né? E eu, no alto da minha maturidade juvenil, adolescente, achava isso também. Eu tenho que falar igual um nativo. Por quê? Eles podem falar, eu posso. E eu me cobrava muito disso. Isso fazia com que eu não aprendesse, com que eu travasse, com que eu tivesse vergonha de falar na aula, com que eu tivesse vergonha de falar, às vezes sozinho, no meu gravadorzinho,
sozinho. Eu percebi que quando eu estava falando em português, eu falava bem, falava com desenvoltura, falava alto. E quando eu mudava a chave na cabeça para falar o inglês, no gravador, gente, ninguém tava me ouvindo, era só para eu ouvir. Eu começava a falar com vergonha, falava baixo, não abria a boca, não articulava. Isso é um problema, né? Porque o inglês é um dos idiomas que, se você não abrir a boca muito bem, não articular, não mostrar os lábios e os dentes, a pronúncia não sai. Em português, se você quiser falar com a boquinha fechada, você consegue falar com a boquinha fechada, dá até para entender um pouco. O inglês, não. Se você não abrir, não sai. E eu percebi isso lá no meu gravadorzinho da fita cassete. Mas isso foi um grande empecilho, respondendo a sua pergunta. Querer falar como nativo. E eu me cobrava isso, que eu falasse assim perfeitamente. E teve uma professora que me ajudou, que falou isso para mim. Essa professora, eu lembro o nome dela era Lúcia. Ela era formada em artes plásticas, formada em letras inglesa, e era ela lá do Rio Grande do Sul, olha aí, lá da sua terra. É. Óbvio, né? Ela era de Porto Alegre, uma ótima professora. E ela dava aula pra gente de inglês, uma professora do ensino médio que eu tive no meu primeiro e segundo ano do ensino médio. Para quem é lá de Manaus e conhece o IEA, Instituto de Educação do Amazonas, eu fiz meu ensino médio lá, o primeiro e segundo ano, e ela dava aula lá nessa escola. Era uma professora muito inspiradora, aquele tipo de professora que às vezes parava a aula para contar um caos da vida dela, para nos servir de exemplo, para que a gente soubesse como que era a vida, o que a gente podia esperar depois que saísse do ensino médio. Esse tipo de professora muito inspiradora. E eu lembro que da parte do inglês, que eu lembro muito bem que ela passou pra gente, ficou marcada em mim pelo menos, é que você não precisa falar como nativo, você não precisa falar o inglês perfeito. E ela era uma prova viva disso. Ela era formada em inglês há muito tempo, era professora concursada lá, mudou para Manaus porque ela gostava do clima, ela gostava de calor, ela queria conhecer a Amazônia, queria fazer Não. turismo de selva, aquela coisa toda. Queria calor. Foi para Manaus, passou no concurso, o estado ficou lá. E ela falava pra gente, Uhum. ó, eu estudei inglês na Universidade X há X anos e nunca me preocupei em falar igual uma pessoa nativa. Consigo assistir filme, consigo entender tudo, consigo me comunicar. E lá falava inglês na sala, o inglês não era perfeito, o inglês não tinha os trejeitos, os maneirismos linguísticos do inglês de falar no final da frase. You know, esse tipo de coisa, essas bengalas linguísticas, esses marcadores discursivos que fazem com que você perceba, a pessoa sabe falar inglês mesmo. Ah, não precisa disso, gente. Não precisa. Ela era a prova viva disso. E isso ficou assim muito marcado em mim. Eu não lembro de aulas dela. Eu não lembro de uma coisa assim super maravilhosa de gramática que ela explicou na sala. Mas isso eu não esqueço. Você não precisa falar igual nativo. E depois que ela falou isso, que eu fui me perceber, me ouvindo nas minhas gravaçõezinhas da minha fitinha, que eu tava, assim, com vergonha, porque eu não conseguia falar como nativo. E é isso que eu tenho para falar. Essa é a minha história. Bem-vindo ao meu TED Talks. Maravilhoso, muito, muito bom. Eu sinto que no meu caso, as parcerias foram com os meus colegas, né? Os colegas ajudavam bastante, a gente ficava falando e rindo e fazendo piada, obviamente, sobre as questões. Então, hoje até eu falo bastante sobre isso também. Quando eu vou gravar os stories, eu falo bastante. Ai, gente, vamos lá, não tenho vergonha de falar cu no meio do francês, porque eles usam muito, é uma expressão normal. Então, o pessoal fica, haha, cu, cu. E pra gente não, pra gente é tipo, francês é isso aí, eles usam, né? Existe uma expressão que chama du coup, que é o tempo todo que eles usam, que é tipo, daí, e daí? E aí quando aconteceu? E aí então, eles utilizam o tempo todo. Essas foram as parcerias. E as dificuldades, bom, tudo estava caminhando lindamente, facilmente, até chegarmos ao passé composé, né? O passé composé, para quem não estuda francês ainda, é o quê? É o passado terminado da língua francesa, né? O passado que tu deixou lá, o passado que tu não lembra mais, ou que tu já terminou a ação. Então, por exemplo, eu fui no cinema ontem, uma ação que tu já terminou. O problema dele é que ele é composto e ele tem várias e várias regras e vários pontos que precisa diferenciar uns dos outros. Ah, é um verbo que tu vai usar um auxiliar ou outro, é um verbo que tu tem movimento ou não tem. Então tem todo um processo. Aí quando você acha que ele acabou, ele volta, ele ressurge do inferno, como eu brinco com os alunos, ele ressurge mais profundo do inferno para poder fazer mais uma regra. Então ele tá sempre indo e voltando porque as regras dele são muito complexas. Não a maior dificuldade, mas o maior desafio no aprendizado do francês que eu tive particularmente foi o passé composé. E hoje eu tento tornar ele o mais simples possível para os alunos e todos, absolutamente todos, eles me falam, não, aqui ó, tá tranquilo, já sei. E eles conseguem usar de uma maneira muito mais fácil, que eu levei assim muito tempo para aprender sozinha, porque eu não tinha como adivinhar como fazer um método, né? Eu tive que dar meu jeito aqui. Acho que ele foi a maior dificuldade, assim, o maior problema que eu tive. Mas, gente, problema, essa dificuldade.
dificuldade. Oh, meu Deus, como fazer? Não, só que você precisa de cuidado, tempo para aprender. E agora nós temos o 7. O 7 é um pouquinho estranho. Então, o passo número 7 para a jornada do herói é a aproximação da caverna secreta. Tu sabe o que eu quero dizer com isso, Logan? Tenho medo de perguntar. Boa, boa. O que acontece, gente? A aproximação da caverna secreta, ela fala um pouquinho sobre quais são os questionamentos. Você chega num nível no conhecimento da língua, da habilidade, do processo. É um questionamento sobre, tá, mas e agora? O que eu faço com isso? Como eu uso isso? Chega num momento que tu fica, tá, mas e aí? Como é que eu uso aqueles phrasal verbs, né, Logan? Sim. Como é que eu monto isso daqui? Como é que eu faço o verlan no francês, que é o inverso, né? Que eles gostam muito de trocar a palavra de ordem. Então, como é que eu uso esses questionamentos e quais as maneiras de fazer esses enfrentamentos para esses questionamentos que foram colocados lá? Onde que tu te encaixas nisso? Onde que teu aprendizado se encaixa nisso? Como assim? Só tá fazendo uma pergunta difícil, eu não sei nem o que responder. Estou me vingando do episódio passado, querido. Ah, vingança. Vejo vingança. Nem sei o que falar. Repete a pergunta, pra eu pensar mais um pouco, só pra disfarçar. Eu penso mais um pouco e eu falo. Então, qual foi o grande questionamento e como tu enfrentou esse grande questionamento dentro de um nível de inglês que tu... Grande questionamento. Não sei se eu cheguei a ter um grande questionamento, fora esses dois que eu já relatei, né? De querer entender o que era dito em música, em filme, e querer pronunciar perfeitamente como nativo. Só que isso me foi quebrado com essa professora que eu contei, né? A professora Lúcia, no ensino médio. Foi quebrada a questão de querer falar como nativo. E entender o que eles falavam nas músicas, eu fui vencendo esse medo, essa dificuldade aos poucos, por mim mesmo ao longo do tempo, né? Não sei se teria alguma coisa assim para falar sobre isso, mas essa tua pergunta me fez lembrar uma coisa que aconteceu comigo dessa música dramática edição. Foi o seguinte, eu tinha, não me lembro quantos anos, deixa eu pesquisar aqui no Google, quantos anos eu tinha não, vou pesquisar outra coisa. Era o que eu ia te perguntar, tu vai pesquisar quantos anos tu tinha? É que eu sou uma figura pública, minha vida está no Google. Ai, sim, né? Ai, ai. Não, gente, mas o que eu pesquisar no Google é o seguinte: é que a história que eu vou contar tem relação com o filme Senhor dos Anéis das Duas Torres. E eu tô vendo aqui que ele foi lançado em 27 de dezembro de 2002. Ok. Caraca. Então, isso aconteceu em 2003. Porque isso que eu vou contar agora tem a ver com a fita VHS do filme Senhor dos Anéis das Duas Torres. Que se o filme foi lançado em dezembro de 2002, isso aconteceu comigo em 2003. Beleza. O que aconteceu foi o seguinte, chefe. Estava eu colocando a fita do Senhor dos Anéis no videocassete. Aí eu coloquei a fita e assisti. Eu lembro que eu iria assistir com meu irmão mais velho. Ele também fez o primeiro curso de inglês comigo, fez o segundo curso de inglês comigo, também estudou em escola particular. Ele teve, assim, acesso ao mesmo inglês que eu tive. Ok. Eu coloquei a fita pra assistir que eu tinha alugado na locadora, que ficava em frente à escola que eu estudava. Aí fui assistir, tranquilo, comecei a assistir. Passou-se, sei lá, 10, 15 minutos, já tinha passado o trailer, já tinha passado tudo, já tinha começado o filme. Aí meu irmão chega no quarto pra assistir. Aí ele vira pra mim, tu pegou o filme errado. Eu, como assim eu peguei o filme errado? Tava assistindo aí, Senhor dos Anéis, as Duas Torres. Não, tu pegou o filme errado, esse filme não tá em português. Eu, como assim não tá em português? O filme tava em inglês, o filme não tinha legenda, e eu estava entendendo o filme. Esse foi o momento que eu percebi, uou, eu peguei o filme errado, eu não percebi, coloquei pra assistir, tô assistindo e tô entendendo até agora? Como assim? Isso é uma coisa assim chocante, nunca esqueci esse dia, nunca esqueci. E, gente, tinha DVD, óbvio, já tinha DVD, mas DVD era uma coisa muito cara. Na locadora que eu pegava filmes, que era uma locadora realmente em frente à escola, só atravessar a rua da escola você tava na locadora, eu economizava o dinheiro do lanche durante a semana, para quando chegasse na sexta-feira, eu pudesse alugar fitas lá de R$ 2 uma fita, era bem baratinho. Aí eu peguei uma fita dessas, e eu sempre pegava uma fita, se fosse um filme em inglês, eu pegava em inglês com legenda, porque tinha 3 tipos de fita lá. A fita do filme todo em português, né, dublado, o filme com áudio original, com legenda, e o filme com áudio original sem a legenda. Para os filmes mais famosos, tipo Senhor dos Anéis, havia essa diversidade. A maioria dos filmes não. Era em inglês com legenda em português e acabou e aceite, que é isso. Eu peguei, por engano, o filme sem a legenda e o filme que não era dublado, achando que eu tinha pego o filme em inglês, com a legenda em português, né, óbvio, porque, né, aonde que eu vou entender o filme, né? Não, imagina, nunca. Aí eu peguei o filme errado, assisti o filme, e o meu irmão saiu do quarto e não quis assistir. Olhou
pegou que não tinha legenda? Que filme é esse? Você pegou o filme errado. Isso eu nunca vou esquecer. Eu sempre conto essa história, assim, bem resumida para os meus alunos, para que eles percebam que, ó, vai acontecer, vai chegar um momento que você vai se perceber fluente, que você vai se perceber avançado ao ponto de entender uma história, um filme, uma música, poder conversar com alguém. Falar em poder conversar com alguém, isso me lembra uma outra coisa. Eu era muito envergonhado quando era criança, mas muito envergonhado mesmo. Criança, adolescente, isso era bem tímido. Eu tinha medo de falar inglês. Eu falava inglês com essa professora que eu encontrava no corredor, que eu contei a história anteriormente, com essa outra professora do ensino médio, né, professora regular da escola, e falava comigo mesmo na minha fitinha que eu gravava e me ouvia depois. Mas eu tinha muita vergonha de falar. E essa vergonha, ela foi quebrada, para vocês terem uma ideia, depois de velho, quando eu cheguei a São Paulo em 2016. Eu fui obrigado, pela primeira vez na minha vida, a usar o inglês no trabalho, assim, efetivamente. Claro, eu cheguei a usar o inglês no trabalho, uma hora ou outra, para entrevistar uma pessoa ou outra, assim, bem pontual, mas assim, foi naquele momento e acabou e passou e ufa, já foi. Eu era envergonhado para falar o inglês. Aí teve um trabalho que eu tive em São Paulo, que foi ser recepcionista bilíngue de um hostel. E era um hostel numa área assim, era em Santana, na Zona Norte, e próximo ao Expo Center Norte. E é uma área muito grande de eventos, está sempre recebendo eventos internacionais. Mais da metade dos hóspedes eram de outros países que estavam lá para participar de algum evento naquele local. Então eu era obrigada a falar inglês o tempo todo, o tempo todo. E ouvir os mais diversos sotaques. Praticamente não tinha nativo do inglês lá. Muito raro ter um canadense, ter um britânico naquele rosto. Eram pessoas do mundo todo falando mais diversos sotaques, com seu inglês como segunda língua, igual o meu inglês como segunda língua. Aí eu perdi a vergonha de vez, e hoje sou essa pessoa desenvergonhada com inglês para falar e falo mais de. Vocês estão percebendo aqui, esse episódio vai ter 30 mil horas, mas deu certo para mim, deu certo, venci na vida. E você, Chefe, como é que foi essa situação com você? Quando você percebeu, venci na vida no francês? Tô falando tudo, tô entendendo tudo, ninguém me segura, como é que foi? Então, esse momento foi a partir da situação que eu resolvi ir para a sala de aula de verdade, né? Porque eu me formei, eu dava aula de português, de redação, de literatura, sempre muito voltado para o português, porque a gente tem essa insegurança, né, da língua estrangeira. Eu fiz meu estágio em francês e tal, mas eu achava que era muito mais fácil eu conseguir emprego no português, era muito mais fácil, o salário era melhor, e é tudo uma mentira, assim. Nada disso faz nenhum sentido. E aí, quando eu comecei a dar aula e a perceber que as coisas que pareciam muito óbvias para mim não eram óbvias para as pessoas, porque elas ainda não tinham contato com o francês, eu comecei a perceber que coisas estavam melhorando. Claro que a gente sempre acha que tem alguma coisa para melhorar, que sempre pode falar melhor, que sempre pode aprender alguma coisa extra, mas quando eu comecei a dar aula, eu me senti muito mais confortável. Comecei a dar aula de francês, se eu não me engano, foi em 2016, assim, só de francês, trabalhar só com a língua francesa. Até então eu trabalhava muito com português e dava uma ou duas aulinhas de francês, então quando eu comecei a dar só aula de francês, aí sim, aí obviamente foi se desenvolvendo bastante. Depois que eu comecei a dar aula para pessoas que querem morar no Canadá, querem emigrar no Canadá também, isso foi uma questão porque aí eu percebi os sotaques muito diferentes, né? Na França tem vários sotaques, mas eles são próximos, são parecidos. Agora, no Canadá, o sotaque do francês de lá é muito peculiar, né? Muito pontual, é muito específico. E aí eu me dei de conta de que as coisas estavam acontecendo a partir desse momento, né? A partir da situação de dar aula, conversar com os alunos e poder ver séries e filmes e tudo no YouTube, Netflix, e Amazon e insira aqui qualquer outro streaming. E aí foi tudo mais possível, assim, a partir desse momento. Mas sem querer, Logan, toda nessa tua fala, tu acabou respondendo a questão, não a questão, né, mas a colocação 8 e 9, que a gente fala um pouquinho sobre aprovação, a questão da prova que passou, a transformação que tu passou, que tu citou aí um pouquinho do filme que tu viu, né, como chama o filme mesmo? O Senhor dos Anéis, As Duas Senhor Torres. dos Anéis, as duas torres. Perfeito. E também a questão da recompensa. Então, tu falou, a recompensa foi que agora eu consigo lidar com isso, consigo acrescentar no meu currículo, consigo falar com as pessoas no hostel. Isso é bem, bem válido, assim, né? Eu sinto a mesma coisa quando eu me deparo com um estrangeiro, com um francês, e a gente fica só falando em francês, ou então com um haitiano, que acontece muito, porque a gente mora num país onde tem muito haitiano, e eu não posso ver um haitiano dando sopa na rua, que eu chego e digo, oi, vamos conversar? Eu falo francês, não posso ver haitiano. Eles fogem de mim, coitados, né? Mas eles são muito queridos, sempre muito educados, assim, agradáveis. Eu fico mais com pena deles, assim, porque eu fico tipo, oi, vamos falar francês?
Não posso ver um estrangeiro, gente, socorro. Então foi isso, né? Essa recompensa, essa nova habilidade. O que que essa nova habilidade representou para ti, para tu poder conversar com as pessoas e não ter nenhum problema no teu trabalho, por exemplo? Como que isso fez uma diferença enorme na tua vida, pontualmente falando? Olha, eu acho que essa foi a primeira grande realização da minha vida, assim. Eu, enquanto pessoa humana, o que que eu fiz na minha vida? Eu atingi a fluência no inglês. Posso não ter feito mais nada na minha vida, mas isso eu consegui. Eu posso dizer isso. E não é nem questão, assim, de colocar no currículo, porque enquanto eu estava naquela gana, naquela ânsia de querer falar inglês, de ficar fluente, de falar igual como nativo, né, o pensamento inicial, eu era um adolescente, eu era um, sabe, não era um ninguém. Eu não sabia nem o que eu iria fazer da vida. Quiçá ter preocupações em usar inglês no trabalho, ou usar inglês em qualquer situação. Não, eu só queria ter. E depois que eu tive, eu falei, uau, tô fluente nesse episódio do filme que eu contei pra você. Depois, passou muitos anos, fiz o ensino médio, fiz faculdade, fui começar a trabalhar, aí que veio aquela noção, uau, eu tenho inglês, posso pôr isso no meu currículo. O mundo é o limite. O que o professor do segundo cursinho de inglês lá falava na turma de adultos que eu estava, se você tem inglês, você pode trabalhar em qualquer lugar, você pode morar em qualquer cidade. Ele falou aquilo, me deu uma empolgação na hora pra, né, estudar mais inglês, mas morreu. Não fui caçando aquilo. E depois de adulto, depois de, né, mais maduro, estava trabalhando, e isso me ocorreu. Só que o trabalho que eu tinha em Manaus como jornalista não me exigia que eu tivesse inglês. Engraçado é que todas as entrevistas de emprego, você fala inglês? Falo, vamos fazer uma entrevista aqui. Aí na hora a pessoa que estava me entrevistando, se ia falar inglês, ela mudava para o inglês e perguntava coisas aleatórias da minha vida, só para ver se eu tinha vocabulário, respondia o que passava na entrevista. Mas eu nunca precisei do inglês no jornalismo, assim, naturalmente, do dia a dia, nunca precisei. Foi uma situação ou outra que, sei lá, em 10 anos de carreira, se eu usei o inglês 5 vezes, foi muito, de verdade. Se eu usei 5 vezes em 10 anos de carreira, foi muito. Nossa. Mas depois, o que eu vou fazer com esse inglês que eu tenho agora? Vou deixar no bolso quando precisar, né? Aquela carta que você puxa e usa. Isso foi muito importante para mim, porque quando eu saí de Manaus, deixei a minha terra, já falou sobre isso em alguns outros episódios. Se você não ouviu, volte aí e ouça, maratone nosso podcast, que é muito maravilhoso. Você vai ver que eu e a Cher já contamos sobre situações que a gente já saiu da nossa terra natal, enfrentou mundos e fundos, passou toda a jornada do herói. E hoje a gente venceu na vida e tá aqui em Curitiba. Ela saiu lá do Rio Grande, que é não, Rio Grande do Sul, ela saiu do Rio Grande do estado do Rio Grande do Sul. E eu saí de Manaus, do Amazonas, por algum imprevisto do destino, chegamos aqui em Curitiba vencendo a jornada do herói e da heroína. O que eu posso falar sobre isso em relação ao inglês? Quando eu saí de Manaus, com meu inglês no bolso, fui procurar trabalho enquanto jornalista em São Paulo, por um motivo que eu não vou contar agora porque é muito longo, eu percebi que aquilo não era nada em São Paulo. Era o básico. Assim como é básico você, como jornalista, ter experiência na área, ter formação na área, é básico você ter um inglês maravilhoso, brilhante, fluente. É básico. E era como respirar. Ah, você respira, beleza, você tem inglês, né? Era isso na entrevista. Isso foi um pequeno choque para mim. Eu tô falando isso para desanimar vocês, para não aprenderem o idioma? Não, gente, aprendam. Vai mudar a vida de vocês. Por mais que vocês passem, como eu, 10 anos de carreira sem precisar usar. Mas você vai ter. No dia que você quiser usar, você vai ter, tá bom? Por que eu tô falando isso? Eu esqueci, já me perdi aqui um pouco. Mas vou continuar falando mais um pouco só para finalizar a ideia. O inglês para mim foi importante por conta disso. Eu percebi que quando eu cheguei em São Paulo, não vai mudar muita coisa na entrevista de emprego, mas é um pré-requisito. Beleza, né? Estamos dentro, vamos lá caçar as entrevistas. Aí aconteceu mais milhões de coisas que eu vou contar em outro episódio, né? Talvez. E eu me encontrei tendo que trabalhar como recepcionista bilíngue no hostel. E eu, ok, né? Vamos lá trabalhar. Foi lá que eu precisei do inglês. Agora, contando para você, chefe, para você que está nos ouvindo agora, contando essa história, eu tô refletindo aqui, pensando, gente, se eu não tivesse me dedicado quando eu era adolescente, talvez eu nunca tivesse atingido a fluência antes da fase adulta. Talvez eu não tivesse aqui tendo essa oportunidade de trabalhar numa área diferente da minha, porque na área que eu busquei trabalho eu não encontrava. Ou seja, eu estaria perdendo uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de vivência, uma oportunidade nova. E eu adoro, assim, ter experiências novas na vida. Eu adoro aprender, adoro estar colocando a prova para ver se eu sou capaz de fazer tal coisa. É algo que o inglês te permite, isso é algo que qualquer idioma te permite. Você passou por isso, assim, de, por meio do francês, conseguir fazer uma coisa que era totalmente fora da caixinha, que você achou que não fosse fazer? Eu, por exemplo, eu jamais pensei que eu fosse trabalhar como recepcionista bilíngue em qualquer lugar. Jamais. Mas foi isso algo que o inglês me proporcionou. Você teve alguma experiência dessa para contar pra gente? A experiência que eu tive a respeito disso foi sempre entrar em contato com os estrangeiros. E as pessoas. Stalker de estrangeiro. Não posso ver. As pessoas falando mal de outras pessoas perto de mim, achando que ninguém estava entendendo. Por exemplo, as pessoas falando mal do Brasil. Já aconteceu assim um babado de eu conseguir observar e entender, falando: nossa, esse aluno no evento, esse aluno é muito burro. Você não chega perto dele, não. Uau, E aí eu tava ali, eu chocado. tava. Não, não era pra mim. Que bom.
Mas era uma coisa assim que você fica meio, nossa, amigo, mas você acha que tá onde, né? Dentro de uma universidade você acha que ninguém vai entender francês? Tá um pouco estranho, assim, tá um pouco esquisito. É bem isso. Mas nenhuma situação assim muito pontual, mais babados mesmo, fofocas. Mas nunca nenhuma oportunidade assim muito além, porque eu também não fiz muitas coisas voltadas para o francês, né? Faz relativamente pouco tempo, vocês veem que tem aproximadamente 5 anos, que eu trabalho só com o francês, então não aconteceram muitas coisas diferentes, assim, né? Esse elemento nos fala um pouquinho sobre, quando tu comentou sobre o inglês ser um objetivo alcançado na tua vida, tu acabou falando da parte 10, né? Da situação 10 da nossa jornada do herói aqui, que é basicamente sobre o caminho de volta, a realização do objetivo alcançado. No nosso caso, falar língua estrangeira, então eu falo inglês, meu francês, e a gente conseguiu. Então, a jornada do herói, ela foi realizada com êxito. Nós temos ainda 2 pontos importantes para serem ditos, que é a ressurreição, ou seja, qual foi a tua última batalha, e o retorno com o elixir. Eu adoro essa expressão. O retorno com o elixir, que é o quê? Que é o sucesso, né? Então, qual foi a tua última batalha, falando de língua estrangeira, de inglês, e qual é o momento de sucesso que tu vive? Tá bom, olha, isso me faz lembrar tanta coisa. Gente, a minha última batalha, dá pra eu continuar a historinha que eu tava contando na pergunta anterior. Tava trabalhando no hostel e tal. Então, fiquei trabalhando nesse hostel lá em São Paulo. Aí depois eu encontrei meu marido, a gente mudou, veio pra Curitiba. Essa história eu contei em outro episódio, não vou repetir aqui. Mas quando eu cheguei aqui a Curitiba, eu procurei também trabalho como jornalista, mas já não tava muito querendo, não. Eu procurei, mas não procurei tanto assim, né? Focado. Era aquela coisa, eu vou procurar se eu achar o quê, mas se eu não achar também, né? Não vou ficar triste. Ok. Aí eu eventualmente me encontrei trabalhando como professor de inglês numa escola de idiomas, cujo nome eu não vou dizer, uma escola comum de franquia que tem em todo lugar. Trabalhei durante um ano nessa escola, depois saí, fui trabalhar em uma outra escola também durante um ano, e eu saí porque o salário da outra escola era o dobro e eu iria trabalhar exatamente a metade da carga horária. Então, ó, melhor dos 5.000 mundos que existem do multiverso da aula de inglês. Beleza. Só que, como foi o processo para eu entrar nessa escola de inglês? Gente, eu nunca tinha dado aula de inglês, eu não sou formado em letras, como vocês podem, né, ter já percebido. Como assim eu vou dar aula de inglês? Se vocês não sabem, no Brasil, o MEC, ele não regula escolas de idioma. Escola de idioma faz o que quer. Tanto é que a escola de idioma que emite certificado, se você não sabe, você que estuda numa escola de idioma, certificado de escola de idioma não vale para absolutamente nada. Para não dizer que não vale para nada, serve uma coisa assim. Se você quiser usar como horas complementares na sua universidade, serve. Mas para você comprovar que você aprendeu o idioma, não serve. Qualquer entrevista de emprego, qualquer situação que você vai usar, por exemplo, tem que comprovar que eu falo o idioma X para uma submissão de mestrado, ou para eu concorrer a um cargo numa empresa X. Eles não vão te pedir o certificado que a sua escolinha de inglês ou de francês, eu falo escolinha, não é para desmerecer, é porque são locais pequenos. Não vão exigir o certificado que a escola de idiomas te deu, vão exigir certificados de um exame de proficiência. O inglês tem vários, tem o TOEFL, tem o TOEIC, tem o Cambridge, tem vários. No francês também tem uns exames que a gente já pode falar depois. Então, desde que eu vejo essa vaga para dar aula de inglês, era perto da minha casa, pensei, por que não, né? Tenho inglês, tá aí, nunca precisei usar tanto, mas eu tenho, né? Vamos lá ver se eu dou conta da entrevista, pelo menos, né? Porque se eu der conta da entrevista, eu vou provar para mim mesmo que eu ainda tenho um pouquinho de inglês. Vamos lá. Aí eu fui fazer a entrevista, eu não sabia que era simplesmente o subcoordenador da escola, que já tinha sido coordenador, tinha morado nos Estados Unidos por mais de 10 anos, o inglês dele era perfeito, se ele abria a boca, tu achava que era um nativo que estava falando, e esse homem foi me entrevistar. E eu não sabia de nada disso. E simplesmente chegou, me deu um questionário, uma provinha de inglês, de gramática para eu preencher, e ele viu, corrigiu a prova, não me falou a nota, só falou que eu passei e foi fazer a entrevista oral. A gente ficou, sei lá, quase uma hora conversando sobre as coisas mais mirabolantes e amenas e desconexadas que você possa imaginar. Eu não sei que roteiro que ele tinha, ele tinha um papelzinho com vários tópicos, e ia perguntando, só para ver se eu sabia falar. Perguntava coisas que aconteceram na semana passada, que é um tempo específico do inglês. Perguntava coisas que aconteceu há 5, 10 anos, é outro tempo verbal. Perguntava o que eu queria fazer no futuro, se eu tinha planos, outro tempo verbal. Só para me testar, sabe?
falei. E depois que eu fui perceber isso. Ok, então para encurtar essa história da entrevista, eu passei, ele me elogiou, falou que o meu inglês era bom, que eu sabia falar sobre várias coisas, perguntou se eu já tinha experiência como professor. Falei que não, que eu tinha estudado inglês na adolescência, há muitos anos, mas nunca tinha precisado. Porém, naquele momento eu estava precisando trabalhar. Eu fui bem sincero com ele, eu estou precisando trabalhar. Se você me der essa oportunidade, vocês fazem treinamento aqui, porque né, eu sabia que isso estava na descrição da vaga, eles dão treinamento de 2 semanas, eu pensei, bom, tenho inglês, não sei dar aula, mas posso aprender no treinamento. E ele gostou do que eu falei, por algum motivo me aprovou. Aí eu fui pro treinamento, fiz o treinamento de 2 semanas, fui para a sala de aula. E isso responde a sua primeira pergunta. Tudo Lê, bem. por favor, a última pergunta aí, só para ver se bateu, porque eu falei demais. Era sobre a última batalha, né? O nome desse passo chama A Ressurreição. Gosto muito dessa palavra. Então ele fala como foi a última batalha. É isso, né? É a tua ideia. E também o retorno como o Elixir, que agora tu vai falar sobre o sucesso estrondoso que tu tem. É, exatamente. Então, a minha última batalha foi essa. Foi conseguir me colocar como professor de inglês. Eu descobri que eu gosto muito de ensinar. Eu descobri que eu me sentia realizado. Eu me percebi, lágrimas escorrerão do meu ser. Eu me percebi que eu gostava de fazer uma atividade, que eu gostava de realizar um trabalho e que eu não me sentia assim há muitos anos. Desde os meus primeiros trabalhos enquanto jornalista, eu não me sentia assim realizado, feliz de ir trabalhar, não exatamente de ir trabalhar, né, porque ninguém gosta de trabalhar, mas feliz de realizar aquela atividade em si, que é ensinar, que é lidar com pessoas que estão querendo aprender alguma coisa e você tem essa capacidade de ajudar essa pessoa a atingir esse objetivo. E eu me sentia feliz nisso, eu me sentia assim Sim. muito bem ensinando as pessoas a aprenderem. E essa foi a minha última batalha, tornar-se professor. Beleza, ok. E qual foi o Elixir? Gente, o Elixir é cada vez que um aluno vira para você e diz que nunca tinha aprendido aquilo que vários professores já tinham dito e do jeito que você ensinou, a pessoa aprendeu. Ou então o aluno chegar e dizer assim, Aham. teve um aluno, eu não vou dizer o nome dele, eu lembro, foi uma coisa recente que aconteceu no ano passado, na segunda escola de idiomas que eu dei aula, foi um ano também, teve um dia que os outros 2 alunos faltaram. Tava dando um sistema de aula lá que eram só 3 alunos por vez, né, por horário, por turma. E os outros 2 faltaram, só tinha ele. Aí, ok, né, só tem ele, vou dar atenção exclusiva, vou fazer uma aula muito boa. Ok. Quando eu terminei a aula, no intervalo, que era uma aula de 3 horas, ele falou assim, professor Logan, eu nunca tive uma aula de inglês tão boa na minha vida. E essa aqui é a terceira escola de idiomas que eu tô tentando aprender inglês. E falou assim, do nada, nem esperou minha resposta, levantou da cadeirinha e foi embora pro intervalo dele. E é um adulto já, tinha filha, tipo, mais de 40 anos. Eu fiquei assim, uau, esse é o meu destino, assim, de tudo que os alunos já falaram, de agradecimentos e tal, eu acho que esse foi, e outros alunos já falaram, nossa, sua aula é muito boa e tal, tal, mas esse, assim, porque eu lembrava, assim, da dificuldade que ele tinha com o inglês, da necessidade que ele tinha de querer aprender, era uma questão profissional dele, ele precisava daquilo ou ele seria, sei lá, demitido, enfim, ele teria problemas da empresa dele, ele precisava daquilo, e ele virar e falar, essa foi a melhor aula de inglês que eu tive na minha vida, dele ter passado por 3 escolas de inglês, dele provavelmente ter tido inglês no colégio, provavelmente ter tido inglês na faculdade. Aquilo assim, posso dizer com certeza que hoje foi o meu elixir da jornada do herói. Eu compartilho desse elixir porque toda vez que tu consegue ajudar alguém, né, enquanto professor, seja do português lá, como era o meu caso também, seja do francês, assim, quando o aluno entende, quando ele fala para mim, não, professora, mas falou que você compor era complicado e na verdade ele é super simples. Eu fico, que bom, então deu certo. Fiz bem o meu trabalho como eu deveria. Porque se tu tá achando ele simples aqui, se tá conseguindo construir direitinho as frases, é isso que interessa. E a última batalha, a minha última batalha foi a conexão com o francês do Canadá, porque o francês do Canadá, ele é a mesma língua, obviamente, mas ele tem muitos termos que vêm do inglês, e aí eu não sei inglês como eu deveria, pra poder entender direito. Ele tem um sotaque muito forte, por questões históricas, o sotaque do francês do Canadá é muito, muito, muito específico, muito pontual. Então, para quem está acostumado com um tipo de sotaque, conhecer o outro muda muito, né? Imagina que é como se um estrangeiro estivesse aprendendo português com primeiro um pernambucano e depois fosse para o mineiro, por exemplo, que é uma coisa completamente diferente. Para eles ia ser um choque cultural, né? Pra gente, a gente percebe, mas tá tudo bem. Para eles é muito, muito, muito diferente. Então, essa foi, na verdade, a minha última batalha, assim. Mas ela é uma batalha leve, ela é uma batalha não fácil, mas uma batalha tranquila, né? Acho que a tua batalha foi bem mais dura, bem mais pesada, bem mais complexa, a gente pode dizer.
dizer assim. E aí é isso, então, pessoal. 12 passos aqui da nossa jornada do herói para poder se tornar uma pessoa que sabe falar uma língua estrangeira. Se tu tem interesse em ser poliglota, por exemplo, é muito pontual, né? Também vai passar por esses 12 passos, também de qualquer maneira. Isso serve para qualquer outro conhecimento. Por exemplo, a gente fala de aprender um instrumento musical também, vai ser a mesma ideia. Aprender uma nova habilidade, aprender uma nova língua, qualquer uma que seja. E é isso. Fala um pouquinho, Logan, sobre as tuas indicações para este podcast. O que pode ajudar os alunos que estão iniciando ou que estão já um pouco mais avançados a compreenderem melhor a língua inglesa? Conta um pouquinho pra gente dos teus segredos de prof. Meus segredos. Bom, meu segredo é praticar, praticar e praticar, porque você nunca vai se achar bom o suficiente e você sempre vai pensar, e tem uma expressão que eu não conheço. Nossa, esse verbo aqui eu nunca vi ele sendo usado como verbo, achei que era só substantivo. Eu vi isso de uma aluna minha semana passada. A gente estava falando sobre a diferença das palavras casamento, que é marriage, e wedding, que o wedding é tipo essa festa de casamento, é o dia do casamento. Marriage é o casamento em si. Você está casado, você está em um casamento, você está em um marriage. Ok, aí Mariagem. mariagem, olha aí, ó. Escreve do mesmo jeito, eu acho, né? Só muda a pronúncia. Uhum. Aí isso levou a palavra party, que é festa, né? Party, com esse P assoprado. E eu falei para a aluna que também é o verbo festejar, né? Party, que no inglês praticamente todas as palavras você coloca um to na frente e vira o verbo, né? Fica no infinitivo. E ela ficou chocada, uau, como assim isso é um verbo? Eu não sabia, ela só conhecia o verbo to celebrate, que é o verbo celebrar, né? Que é muito similar, mesma ideia, porém palavras diferentes. E ela ficou assim maravilhada de ter visto uma palavra nova. E para mim, não, uma palavra tipo, né, corriqueira, já aprendi isso há milhões de anos, mas para a aluna que está aprendendo, que está tendo contato naquele momento, isso é um acontecimento, uma palavra nova. E isso acontece comigo, eu imagino que aconteça com a Cher. Eu que já me encontro como fluente há, sei lá, 15 anos, tenho experiência dando aula com professor há 3 anos, ainda hoje eu me deparo com palavras novas, ainda hoje eu me deparo com principalmente expressões idiomáticas, com gírias, porque gíria é uma coisa que você só sabe se você vive naquela cultura, se você está no meio daquele povo, senão você vai saber como, não tem como adivinhar. E falando nisso, me lembrou de uma situação que eu vivi assistindo Canada's Drag Race. Que a Cher falou inicialmente aí do RuPaul, né? Para quem não pegou a referência, RuPaul é o nome de uma drag, que ela é apresentadora de um programa que ela criou, um reality show chamado RuPaul's Drag Race, que é exibido no Brasil, não sei por qual canal, porque eu assisto pelo Netflix. Mas antigamente tinha algum canal de TV paga, né? Algum canal de TV por assinatura. Mas, fazendo propaganda, está no Netflix da primeira à 12ª temporada. Tem os programas que foram originários do Drag Race original, né? Originários, Drag Race original, nossa, dono do léxico agora. Programa de spin-off. Pronto, deixa eu pegar aqui a apropriação cultural do inglês. Foi um spin-off do programa original, o Canada's Drag Race, que é a versão do Canadá desse programa que é estadunidense. E esse programa do Canadá, o último episódio foi ao ar agora sexta-feira. Foi a final, muitas emoções, muitos dramas, muitos choros, e acabou a temporada, porque é um reality show, né? Tem drama, e é por isso que eu assisto. E assistindo esse programa, eu percebi que tem várias palavras do inglês que eu não sabia. Por quê? Porque são palavras próprias do uso do Canadá, principalmente expressões idiomáticas. E eu me senti um pouco burro assistindo esse programa. E obviamente que eu tava assistindo sem legenda, às vezes eu coloco pra assistir, tô, sei lá, lavando a louça. Tem um armário aqui em casa, em cima da pia da cozinha, que você pode apoiar o celular num local bem estratégico que eu já posicionei, pra eu poder deixar lá assistindo um vídeo no YouTube, ou assistindo uma aula, assistindo alguma coisa, né, do Netflix, enquanto eu lavo a louça, pra louça ficar mais divertida, né? Porque lavar louça ninguém merece. E o último episódio, especificamente, do Canada's Drag Race, eu assisti lavando a louça. E volta e meia eu ouvi alguma coisa, nossa, que palavra é essa? Eu virava assim pra assistir, Aí eu voltei assim 10 segundos pra ver de novo, nunca ouvi. Ok, mas pelo contexto dá pra entender, você sabe qual é a ideia que quer ser passada. Só que você nunca ouviu. Esse último episódio, os últimos 3 episódios, ó, já fiquei me sentindo meio burro no inglês. Beleza, ok. Aí quando foi ontem, eu assistindo o programa oficial do Drag Race, que comenta os episódios do Drag Race, que está disponível no canal do YouTube, que o nome do canal é Drag Race. Eu percebi que até as pessoas que estavam apresentando esse programa, comentando esses episódios, não conheciam essas palavras. Eu fiquei mais, ufa, que bom, não sou tão burro, né? Porque quem estava apresentando esse episódio, primeiro, era uma pessoa, esse episódio não, esse programa que fala sobre o episódio, é uma pessoa estadunidense, nascida e criada nos Estados Unidos, que é a Trixie Mattel, que é uma outra drag, vencedora do RuPaul Drag Race All-Star 4, ela venceu, e ela estava fazendo esse programa com uma outra drag, que também é americana, que é a Alicia Edwards. E nenhuma das duas conhecia a expressão. E eu não lembro agora que expressão é, mas a Trixie falou assim, Alicia, você lembra do episódio tal, quando elas falavam a expressão tan, ela jogou
expressão. Elas ficavam repetindo essa expressão, deve ser alguma coisa do Canadá, né? Porque eu não entendi. Aí ela perguntou, e Alissa, você entendeu? Eu também não. Eu acho que é tal coisa porque elas falaram em tal contexto. Mas eu não tenho certeza. Gente, nem elas conhecem a expressão. Você quer que eu, brasileiro, amazônida, curitibana praticamente, conheça? Por favor, Ai, né? Não vou conhecer. Eu tô falando isso pra quê? Pra que você, criatura, tá aprendendo o idioma, seja lá qual for, para de se cobrar pra você saber tudo. Você não vai saber tudo. A expressão dominar o idioma não existe. Os entrevistadores de RH adoram usar isso, né, na entrevista. Você domina o inglês? Não, querida. Nem quem escreveu o dicionário em inglês domina o inglês, tá? Você quer que eu domine? Não vai acontecer, tá? Larga a mão de ser besta, porque você aprende, você adquire conhecimento, principalmente de um idioma novo, ao longo da vida e principalmente com a vivência, tá bom? E é isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado. muito bom. Só excelentes conselhos nesse E agora as podcast. minhas Sempre indicações. digo. Agora o principal. Falei isso tudo e não indiquei. Tá, vamos lá, ser bem pontual. Ok, indicação 1. Tem um canal no YouTube chamado, não lembro agora, mas o nome da pessoa que criou o canal é Karina Fragoso. Se você colocar no YouTube a pesquisa lá, English Karina Zero. Fragoso, tu conhece, Xé? Sim, sim, Como sim. assim tu conhece? Ela morava em Porto Alegre, bem pertinho de mim. Gente, Não é todo essa? mundo é de Porto Alegre, todo mundo é do Rio Grande do Sul? Não é? É English in Brazil? Não é? Isso. English in Brazil. É o nome do canal dela. Maravilhosa. Então, ela é maravilhosa, Uhum. ela tem uma didática muito boa, ela explica tudo muito bem, a dicção dela assim é perfeita, tudo que ela fala você consegue compreender tanto em português quanto em inglês. Ela é professora de inglês há alguns anos, possui mestrado e doutorado no ensino do inglês, é uma pessoa extremamente qualificada para ensinar inglês. Ela tem vídeos totalmente em inglês, vídeo totalmente em português e vídeo misto, e todos os vídeos dela têm legenda. Então, independente do nível de inglês que você está, coloque o nome dela no Google, Karina Fragoso, ou pesquise pelo nome do canal English in Brazil. A segunda indicação que eu tenho ainda no YouTube é um canal chamado Ask Jackie, que é o nome da pessoa que dá aula nesse canal, porque é uma professora, tá? Ela não é a pessoa que dá aula. O termo disso é professor. Eu sou a pessoa que dou aula, porque eu não sou professor, eu sou a pessoa que dá aula. Mas ela dá aula e é professora. Ela chama Jackie, ela é uma americana que morou no Brasil por muitos anos e agora, com a eleição do Bolsonaro, ela fugiu do Brasil, foi para os Estados Unidos, tá certíssima, não julgo, e ela continua dando aula no canal dela que ela tem. É um canal voltado para falantes do português do Brasil, tá? Olha só que legal. Vá lá, assista, ela também tem informação para isso. Terceira indicação que eu dou para você, uma indicação genérica. Vá na barra de pesquisa do YouTube e pesquise pelo termo ENG Vídeo. ENG Vídeo. Coloca tudo junto. É um nome de um site, mas também é o nome de um canal no YouTube. Ele agrega outros canais de vários professores de inglês como segundo idioma. Só que são professores todos nativos de diversas partes do mundo. Tem professor do Canadá, da Inglaterra, professor da Índia, professor da Austrália. Essencialmente são professores do Reino Unido, mas tem um ou outro professor de outro país. E não tem americano, que é melhor, né? Porque todos os canais do YouTube que você vai aprender inglês, a pessoa se diz nativa, droga, americana, não aguento mais esse sotaque que puxa o R, parece um cachorro falando, bulldog. Não. Nesse conjunto de canais do Eng Video, você vai perceber que existem milhões de outros sotaques. Todas as pessoas que dão aula no Eng Video são professores também de formação. Tem uma lá que eu adoro, uma professora assim, ó, muito fofinha, assim, inteligentíssima, melhores professores que eu vi dando aula em inglês no YouTube. É uma senhorinha que deve ter os seus 80 anos, eu acho. E ela chama Gil, G-I-L. Às vezes ela se apresenta como Gil, às vezes ela se apresenta como Gil. Ela brinca um pouco com a pronúncia do nome dela, porque ela é adepta do... Você não precisa falar a pronúncia do inglês como nativo, então ela brinca com o próprio nome dela, isso é bem legal. Ela é uma senhorinha, bem magrinha, baixinha, com cabelinho branco, um óculosão, e você vai reconhecer quando vê, tá? G-I-L. Coloca lá, Eng Video, G-I-L, você vai achar o canal dela, recomendo. Ela não é britânica? Ela é Ela é britânica, ela britânica, mora né? em Londres, ela é britânica. Uhum. Tu Conheço. conhece? Eu conheço o canal. Olha Uhum. aí, ela é Muito famosa. A bom. Ché conhece, a Ché é do francês, a Ché É. conhece. Pois é, pessoas. Essas são as minhas três indicações que eu deixo para você. Sendo que a primeira e a segunda é para falante do português que está aprendendo inglês e está em qualquer nível. A terceira indicação é para quem já está do intermediário para cima. Se você já chegou no B1, finalizou o B1, que é o intermediário básico, você vai conseguir entender os vídeos do Engvideo, porque são todos vídeos em inglês, não tem legenda, e são professores nativos que não falam português, ou seja, a aula vai ser toda em inglês. Então é isso, gente. Essas são as minhas indicações. Chess, você tem mais alguma coisa para falar sobre o assunto? As indicações que eu quero dar é sobre os vídeos em geral
geral. Hugo Wiener é o nome de um professor. Ele mora na Polônia, mas ele é professor de francês, é nativo de francês. Todo mundo, embora não fale francês, é capaz de entender ele, porque a dicção dele é excelente, maravilhosa, tá? Inclusive, uma indicação para quem está começando a aprender francês agora. Logo depois eu trago o canal BRUT, que é B-R-U-T. BRUT. A gente chama de Brut, né? Mais fácil, Brut. Então é um canal para quem já tem um nível intermediário avançado. E um terceiro canal que chama Montreux Comédie. M-O-N-T-R-E-A-U-X, Montreux Comédie, C-O-M-E-D-Y, que é para quem já conhece bastante de língua francesa, já é avançado. São sketches de língua francesa, assim, né? Então, piadas, stand-up em francês. Recentemente, um dos meninos lá, o Farri, ele fez um sketch sobre o Neymar. Recomendo que vocês vejam, é bem, bem interessante. E é basicamente isso. Falamos então hoje sobre a nossa jornada do herói nas línguas estrangeiras que são presentes pra gente aqui. Tens mais alguma coisa para acrescentar, Logan? Só que estudem e pratiquem. Se vocês quiserem um dia na sua vida atingir a fluência e chegar no Elixir, você que está aprendendo inglês não quer, ou francês não quer ser professor, né? O seu Elixir vai ser atingir a fluência. Se você quiser receber esse Elixir, é só estudar, é só praticar, não tem segredo. Quanto mais você estuda, melhor você vai ficar, não é? Perfeito. É isso. Não esqueçam de usar bastante os áudios, sempre ajuda muito. E muitos exercícios escritos para desenvolver essa parte também, que é importante. É isso aí. Então a gente vai ficando por aqui. E para encerrar, Xé, se eu quiser te encontrar na internet, onde é que eu te acho? No Instagram, @Cherlise, Cherliise. Aí lá eu dou um pouquinho de dicas, adivinhe, sobre língua francesa. É isso. E tu, Logan, como é que a gente te acha na internet? Você me acha também no Instagram. O meu arroba é callmelogan, call é CALLLMELOGAN, Call Me Logan. No meu Instagram eu falo sobre gestão da informação, que é a faculdade nova que eu faço. Falo sobre dicas de escrita e também eu falo em geral sobre vida acadêmica, sobre vida universitária, sobre como é esta vida sofrida de estudar nesse país. Tudo isso de uma forma muito divertida e muito clara. Vejam lá, Call Me Logan. A gente também tem o nosso Instagram oficial do podcast. Qual que é, Xé? @Pitacos Podcast. Sigam lá, tá, pessoal? Assim que a gente tiver mais informações, estaremos acrescentando lá no nosso Instagram. É lá no Instagram que você fica sabendo os novos episódios, as fofocas, os dramas, o que você Babado quiser. tudo. Babado, olha só, babados. E lembrando que tudo que a gente falou nesse episódio, todos os links, as recomendações, os sites, os youtubers, todos estarão na descrição do episódio, no seu agregador preferido, nesse que você está usando para ouvir. E é isso, vamos ficando por aqui. A gente se vê no próximo sábado. Tem episódio novo todo sábado, às 10 horas da manhã. Até mais. Tchau!